meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso Multiforma Podcast. Mais um prazer estar entrando na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, para ser um dos canais de bênção de Deus na sua vida, não só através da nossa, né, Diel? Mas através da vida dos nossos convidados também. A gente tem certeza que cada um que tem passado aqui por essa mesa tem nos abençoado e eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida também. Então é um privilégio mais uma vez estar entrando na sua casa e sua vida. Estou aqui com meu irmão, meu parceiro, Adiel. Fala, Tiagão. Tá bom? Meu amigo, meu pastor, meu irmão de mesa. Eita glória, hein? É muita coisa na minha vida, né? Só não sou sócio. Mas quem sabe um dia. Vamos montar um negócio juntos ainda, quem sabe? Fala, povo de Deus, tudo na bênção, prazer mais uma vez estar entrando no lar de vocês, na vida de vocês, como diz o meu pastorzão Thiago. Amém. E vamos que hoje vai ser coisa boa, um casal abençoado. Maravilhoso, maravilhoso. Você já sabe quem é, né? Que você, antes de dar o play, você viu o rosto deles aí na thumb do YouTube. Mas antes de apresentá-los, a gente quer agradecer mais uma vez os nossos parceiros aqui. Doce Alegria, que tem estado com a gente desde o início desse projeto, tem acreditado nesse projeto. É um incentivador desse projeto, desse propósito, desse ministério chamado Multiforma Podcast. E não menos importante, hoje é um dia especial, hein, ó. Eita! Aqui, ó, Café de Pote, mais uma vez, que chegou ao longo desse projeto também. E é tão importante quanto todos que passaram e estão aqui também. O Adiel tem uma frase, como é que é a frase, Adiel? Se no céu tem café, é café de pote. Né? E hoje, Tiagão, vai ter gente especial para falar a respeito do café do pote. Ah, com certeza. Melhor que nós, né? Bem melhor. Com certeza. Vai falar com autoridade sobre o que está falando. Glória. Sabe o que está falando, né, Thiago? Aqui, ó, você que quer adquirir esse produto, você pode ir lá nas redes sociais do Café de Pote, no Instagram, @café_de_pote. Peraí, vou começar de novo. Vamos lá. Eu sempre falei errado. Hoje que eu falei assim, vou falar certo. Que a ideia vou falar bonito, né? Me embaralhei. Vamos lá. @café_de_pote. Joga lá no YouTube, no Instagram, que você vai descobrir essa maravilha aqui e você vai ser abençoado também por esse café e por esse instrumento de Deus na sua vida, tá bom? Muito obrigado, Café de Pote, toda a família Melo e Barbosa. Eita, Aleluia, glória a Deus. Adiel, os nossos convidados. Gente boa demais, Thiagão. Maravilhosos. Ele me contou que em off a idade dele, não acreditei não, Thiago. Eu achei que ele me enganou. Não, mas ele é homem de Deus, já vão acreditar, né? Tem que acreditar, né, irmão? Com certeza, né? A gente, na verdade, trouxe nossos convidados hoje aqui para saber como é que ele viveu um Fla-Flu dentro de casa, né? Eles vivem constante, né, Thiago? Todos os dias. Todos os dias. Mas eu tenho certeza que lá o Flamengo ganha. Como diz o hino, é um ai Jesus, né? Desse jeito. Mas, Rodrigo e Débora, um prazer ter vocês aqui. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Prazer ter vocês, meus amigos. Prazer todo nosso. É uma honra poder estar aqui com vocês. Esse programa abençoado. Que a gente tem acompanhado de perto desde o primeiro episódio, né? A gente tem um laço de amizade de muitos anos. Então, a gente tem aí sempre acompanhado e orado para que esse instrumento do Senhor se propague cada vez mais, alcance mais vidas sejam rendidas através do trabalho de vocês. Amém. A gente glorifica a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Prazer nosso. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra, muito honrada com o convite, né? Também conheço desde criança todos dois. E para nós é uma honra estar aqui nessa tarde. Amém, amém. Ó, essa família aqui, ó, é idealizadora desse Café de Pote, dessa bênção. Essa delícia, Essa Thiago. delícia que tem abençoado muitas vidas. A gente vai falar um pouco desse como nasceu esse projeto também, né, Diego? Amém. Tenho certeza que eu, pelo menos, não conheço a história toda desse Café de Pote. A gente vai ter oportunidade hoje, né? Mas antes de falar desse Café de Pote aí, eu tenho certeza que tem gente para vocês mandarem abraço, né? O Adiel fala que toda vez que vem uma pessoa sozinha, né? Ele não esquece de mandar um abraço pra patroa ou pro esposo, dormir na casinha né? do cachorro. Mas hoje é esposo e o esposo estão aqui, mas tem Tem pessoas... uma tropa lá, tem uma tropa lá esperando. Manda um abraço pra eles aí, ó. Queria mandar um abraço para os meus filhos, né? Para minha irmã, que está em Niterói, meus benção. sobrinhos. Um que está em Niterói também, outro está nos Estados Unidos. Está indo para o jogo agora, inclusive. Sério? Que isso? Viajou 22 horas de carro para poder ver o jogo do Fluminense. Que isso? Ele, o filho, ele e os dois filhos. E mais uma galera. Eles moram próximo de Boston.
E viajaram 22 horas, total dá 25 horas de carro Que bacana. para ver o jogo do Flusão. Agora, ô, Rodrigão, o nosso pastor aqui é uma bênção, né? Fez um convite para você vir hoje no podcast, no dia do jogo do teu Flusão, hein? Rapaz, ó, em minha defesa, antes de eu ser Rodrigão de Deus, ele não vai me crucificar. Mas em minha defesa, o Fluminense ainda não tinha passado, não tinha se classificado, né? Então deixar claro isso aqui, né, Rodrigo? Mas fala a sua versão, Rodrigo. Se tem uma coisa que a gente fala lá dentro de casa, em relação a qualquer coisa, que é as primeiras coisas primeiro. Amém. Essa é uma frase que nós temos como prioridade dentro de casa. Então, o Fluminense, gosto, curto, mas o Senhor em primeiro lugar, né? Amém. Ele sabe que através disso aqui, vidas serão alcançadas. As premissas têm sido do Senhor, né? Amém. É isso E aí. manda um abraço, lógico, né? Meus pastores, né? Pastor Molina, pastora Gisele, que estão lá intercedendo pela gente, por toda a nossa comunidade mesmo, em Petrópolis, né? Amém. Amém. Pastor Molina foi o nosso primeiro episódio aqui, né? Privilégio, Bênção, cara, nome ter de tido ele Deus. aqui. Foi maravilhoso. A gente vai Falou da trazer- caverninha. Caverninha. Tem história, tem, né? caverninha. Vocês têm sido uma benção lá naquele ministério lá, né, Débora? E o ministério na vida de vocês também, mas quem convive com vocês lá tem testemunhado o quão Deus tem usado a vida de vocês naquela comunidade de fé lá, né? Tem sido muito importante para vocês, né? Amém. A gente tem experimentado, sim, um crescimento, né, espiritual, ministerial lá. Nós temos pastores que nos poupam, sabe, assim, de ser um exercício excessivo. Então, eles preservam muito a nossa família, o nosso tempo em família, muito mais do que o tempo de igreja, de servir, né? Então, nós temos ali experimentado porções da graça que a gente ainda não estava acostumado. E tem sido um privilégio servir naquela casa com aqueles irmãos. E graças a Deus estamos aí na labuta do Senhor. Amém, amém. Vocês têm quanto tempo juntos? 21. 21 anos. 21 anos. 21 anos. Mais da metade da vida estão juntos, né? Isso. Isso é um privilégio, né? Eu a metade da minha vida. Eu um golinho a mais. Só um golinho, só um Só um golinho. Só um golinho no copo, né? Só um golinho no copo. A gente, como vocês já sempre acompanham a gente, vocês sabem que a gente geralmente começa com uma pergunta, né? Como foi o encontro de vocês com Jesus, né? Sim. Então, pelo tempo de que vocês estão juntos, vocês não eram cristãos. Não. Como é que foi esse encontro primeiro de vocês com Jesus e depois a gente vai saber um pouco como vocês se encontraram, né? É. Mas fala pra gente aí, Rodrigo. Então, a avó dela, Dona né, Helena. Dona Helena, Beijo, Dona Helena! ela ia na casa da irmã, na época ainda era irmã Irmã Bárbara, Bárbara. irmã Dorinha, né? Que por acaso é nossa conhecia- pastora, Pastora Bárbara. E fizeram convite, a gente foi, ia acompanhando, a mãe dela ia com a gente, fui algumas vezes, né? E foi o meu primeiro contato mesmo com a vida cristã, né? Despretensioso, só para ver como é que era. Você era de alguma religião antes? Não, é o que todo mundo fala, não é nada, É católico. desde quando eu falo. Então, essa pegada. Nisso a Débora já estava grávida do Guilherme, Uhum. né? Já tinha a Mel, estava grávida do Guilherme. Então, o Guilherme nasceu no dia 1º de julho de 2019. 2011. 2011, né? 19 é o Theo. 2011, 19 é o Theo. E no 5º dia, numa quarta-feira, ela dando mamar pro Guilherme, o Guilherme engasgou. Quinto dia de vida dele? 5º dia de Quinto vida. dia de vida. Isso, Estava em casa já, estava dia em casa. 6, dia 6 de julho. Em casa, o Guilherme engasgou. Em casa só tinha eu de homem. Tava eu, a Débora, minha sogra, a Melissa e a minha irmã. E ela desesperada, não sabia o que fazer, fizemos os procedimentos que tinha que fazer, virava ele, batia, tentava desengasgar e nada. Quando ela entregou na minha mão, eu escutei uma voz falando comigo. Bota a boca na boca dele, puxa e assopra. Uma voz de homem, dentro de casa. Eu olhei assim, por um momento eu fiquei sem entender, eu olhei e me dei por mim que só tinha eu de homem e fiz. Obedeci o que essa voz falou. Fiz esse procedimento com o Guilherme e ele voltou à vida. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, ele voltou à vida.
E ali aquele medo, aquele desespero, e ele desengasgou. E falei, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Aquele agradecimento simples de quem não entende o que é ser um cristão, não conhece o Espírito Santo, não conhece a voz do Senhor, mas eu sabia que algo tinha acontecido diferente. E nisso ela já não conseguia mais dar mamar pro neném, pro Guilherme, e pediu para que eu fosse em Correios, né? Comprar uma bombinha para tirar leite. Porque ela ficou com medo, ficou com trauma de engasgar de novo. No trajeto até Correios eu escutei a voz de novo. Nós tínhamos um barzinho, nós não éramos cristãos. Nós tínhamos um barzinho, eu tinha um barzinho dentro de casa com várias bebidas. E eu escutei a voz de novo, pega aquelas bebidas e elimina elas. Fui em Correios, comprei a bombinha, voltei para casa, entreguei na mão dela, fui pro barzinho, comecei a abrir as garrafas e comecei a jogar na pia. Isso você já frequentava a igreja? Assim, tinha ido algumas vezes, não tinha conhecimento nenhum, não tinha sabedoria para entender o que estava acontecendo. Comecei, joguei as bebidas fora, e a Débora chegou assustada lá na cozinha e falou, o que foi isso? O que está acontecendo? Eu falei assim, a mesma voz que falou para eu fazer o que eu fiz com o Guilherme, falou para eu jogar essas bebidas fora. Só que eu não vou dar para ninguém. Eu podia pegar e dar para alguém. Eu botava lá na lixeira, eu falei assim, não, se não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ninguém. Comecei, dispensei tudo. No dia seguinte, na quinta-feira, isso tudo passou, na quinta-feira tinha culto. Lá na sala da casa da irmã Bárbara, da pastora Bárbara. E eu fui e aceitei Jesus. Naquele dia eu aceitei Jesus. Algo tinha mudado dentro de você, né? Algo tinha mudado. Então eu entendi que foi a voz do Espírito Santo que falou comigo, me direcionou para trazer vida novamente para o meu filho. Glória a Deus. Eu falei assim, não tem como não servir a esse Deus que trouxe a vida ao meu filho, que eu tinha pedido tanto para ele. Entendeu? Porque a história do Guilherme eu tinha orado, pedido, aquela oração de quem não conhece Deus, sabe? De pedir, Senhor, Deus, me dá um filho, Deus. Aquela voz de pedinte, né? De pedinte, exatamente. De pedinte mesmo, sem ter um fundamento, sem ter uma base, sem ter uma base bíblica para você falar com ele, sem ter um conhecimento, uma intimidade com o Senhor, para você chegar e pedir alguma coisa como nós temos. Mas é interessante tu falar isso, desculpa tu cortar, sabe? Porque eu acho que pelo menos na minha vida, cara, são as orações mais sinceras que eu fiz, cara. De todo mundo, sabe? Né? Eu acho que existe uma frase que diz que a ignorância é uma dádiva, né? Mas nesse quesito espiritual realmente era, cara. Porque conforme a gente vai descobrindo algumas coisas, né? Tu traz um peso pra você que não existe. Exato. Com a sabedoria, né? Então quando você é, entre aspas, ignorante no assunto, ou seja, você não entende nada, é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Tu ora, tu pede Jesus em nome de Jesus e ele responde, irmão. Jesus abençoa Jesus. Quando você entende, você acaba usando técnica, né? Exato, cara. Faz um jeitinho de se achegar e quando você é ignorante nessa área, você fala de peito aberto, né? Isso aí, você fala com o coração. De A verdade é que você como fala você com o fez, coração. Você fala com o coração. E ele deu vida dupla, né? Ele deu pro Guilherme e pra você também. Exatamente. Pai do céu, hein? Amém. Porque eu estava orando, eu pedia a Deus, falava assim, eu quero um filho, eu quero ter um filho. Meu sonho era ter um filho. A gente já tinha a Melissa, mas a Melissa é minha enteada. Sim. É minha enteada. Né? Eu trato, apesar de tratar como filho, criar como filha, entendeu? Ter o amor de filha, eu amo como filha, entendeu? Mas na verdade ela é minha enteada e eu queria ter um filho. E essa mocinha linda aqui, ela estava meio que arredia isso. A oração era, convence a minha esposa. E quando Deus me deu, eu vi ele, assim, o que eu pedi escorrendo pelos meus dedos, assim, ele falando comigo o que eu tinha que fazer com autoridade de pai, né? Fazer o que eu tinha que fazer para ter o meu filho de volta, sabe? Não tinha como eu não seguir esse Deus que me trouxe essa dádiva, né? E o mais tremendo, né, que pelo que você falou, ela passou a bola para tu, né? Engasgou, não sei o que fazer. Tu pediu, toma aí. Tu pediu, resolve. Dá teus pulos. Exatamente. E a mãe? E a mãe, a esposa? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja da pastora Bárbara, né? O Rodrigo já era convertido, já estava batizado, já nos conhecíamos, né? Isso. Mas quando eu cheguei na igreja ali, você já era homem de Deus, batizado. E a Débora eu acho que ainda não.
Nessa experiência aí, como é que a Débora, a mãe, a esposa reagiu? Porque tu não ouviu essa voz, né, Débora? Então, eu assim, tinha um pouco de conhecimento, porque meu avô, minha avó paternos, eles eram cristãos. Os meus pais também, né? Só que ficaram desviados por muitos anos. Então, eu cresci num ambiente dos pais desviados, mas os avós eram crentes e levavam a gente na escola bíblica dominical quando a gente era criança. Mas na adolescência eu não quis saber de Jesus, eu não queria saber de Jesus. E quando acontece isso com o Rodrigo, depois a gente volta na parte que a gente se conheceu. Quando acontece isso, né, da gente ter o Guilherme e acontecer isso, eu vejo a conversão do Rodrigo e isso começa a impactar a minha vida. Eu costumo falar que a conversão do Rodrigo foi imediata e a minha não. A minha foi processual. De que forma? De que ali o Rodrigo teve aquele encontro imediato com Jesus, com o Espírito Santo e foi transformado. E eu fui sendo transformada pouco a pouco, né? Sem perceber também. Porque mesmo acontecendo isso, que ele chegou para mim e falou, olha, a partir de hoje eu vou me converter, eu vou andar com Jesus, eu quero me batizar, a gente precisa se casar, porque a gente só morava juntos. Então a gente vai se casar porque eu quero me batizar. Falei, tudo bem, vamos casar, vamos acertar, a gente já tinha o nosso filho. E demorou ainda 2 anos para que eu viesse me converter. E nesse período dos 2 anos, eu fui vendo a conduta dele sendo transformada. E aí eu me lembro muito daquela passagem, né, de 1 aos Coríntios, no capítulo 7, verso 14, que Paulo vai dizer que o marido crente, ele santifica a esposa descrente, que a esposa também, a esposa crente, santifica o seu marido descrente. E ali eu entendo que não é uma santificação que me levaria à salvação, porque cada um é salvo individualmente, mas era um processo ao qual eu estava ali experimentando porções da santidade de Deus nele, sim, sabe? Da graça de Deus na vida dele. Então, eu comecei a experimentar essas porções, e aí eu vi a conduta dele em certas situações, eu sabia o que ele ia fazer, e ele não fazia como eu achava que ele fosse proceder, sabe? Ele estava sendo transformado, um novo homem. E então eu fui observando o testemunho do meu marido, foi me convencendo, foi trazendo cada vez mais um pouquinho de Jesus para nossa casa. Cada vez ali que eu via o procedimento dele sendo transformado, eu via que tinha algo diferente, mas mesmo assim eu estava um pouco resistente. E nesse meio período, a pastora Noelma foi trabalhar na minha casa. Minha mãe tinha uma confecção nos fundos da minha casa, eu trabalhava com a minha mãe, e a pastora Noelma foi trabalhar com a gente. E aí, quando a pastora Noelma chegou, minha mãe falou assim, ó, a gente vai ter que mudar a estação da rádio, porque a Noelma é crente, a gente vai ter que ouvir os louvores agora. E a gente ficava o dia todo ouvindo louvores. E aí eu comecei a aprender os louvores, Aí quando eu vi, eu tava cantando os louvores. E eu sempre muito curiosa. Então, eu sempre perguntava as coisas pra ela, sabe? Sobre a palavra de Deus. Eu sempre fui muito curiosa com a palavra de Deus. E eu falava com ela assim, Noelma, e isso daqui, o que isso quer dizer? Mas eu sempre queria pegar um erro, sabe? Essas pessoas muito montava uma pegadinha pra cima dela. Isso. Eu queria falar assim, não, o que está acontecendo dentro de mim é mentira. Algo estava acontecendo dentro de mim e eu queria resistir, sabe? E aí, aos poucos, aquilo dali foi, diariamente eu recebia porções da palavra dentro da minha casa. Eu não ia para a igreja com o Rodrigo. Eu até provocava o Rodrigo quando ele ia pra igreja. Eu chamava ele de fanático. Falava, Rodrigo, você é um fanático. Você tá indo pra igreja todo dia. Aí eu falo, hoje quem tá todo dia na igreja sou eu. Tô no ensaio do louvor, tô na reunião da diaconia. É assim mesmo que funciona. Entendeu? E aí eu chamava ele de fanático. Teve uma vez até que eu falei assim pra ele, você quer ficar morando na igreja agora? Você arruma uma irmã com uma saia lá no pé e casa com ela. O diabo me usou, irmãos, pra afrontar, assim, a fé do meu marido, sabe? Hoje eu louvo ao Senhor pelo que ele fez, porque olhando pra trás, assim, né, amor, eu sinto vergonha das coisas que eu falei pra ele e sabendo, assim, era uma resistência muito grande dentro do meu espírito, sabe? Era o diabo não querendo me perder e o Espírito Santo me alcançando. E lógico que ele é mais forte, né? E ele conseguiu, e ele se achegou. E o meu encontro com Jesus foi ele me encontrando diariamente, pouco a pouco. Não foi um encontro imediato, não partiu de mim, nunca parte da gente, sabe? Às vezes a pessoa acha assim, eu aceitei Jesus, eu fui ao encontro, eu que fui na igreja. Não, sempre vai partir dele, a nossa salvação parte dele. E com esse processo da Noelma, né, um dia eu tava muito irritada, assim,
brigando com todo mundo nesse dia. E aí, na hora do almoço, ela veio e falou assim, eu posso falar com você? E ela veio me acalmando, trouxe uma palavra do Senhor. Eu e ela na minha sala e o Guilherme, com 2 anos. O Guilherme ia fazer 2 anos naquela semana. Eu, ela, o Guilherme e o Espírito Santo na minha sala, no meu sofá, ela falando pra mim da palavra do Senhor. E ela falou, você quer tomar uma decisão de servir a Jesus? Você quer aceitar Jesus nessa tarde? Eu falei, eu quero. E aí eu desabei ali a chorar, ela orou comigo. E a partir de então, eu fui descobrir que tinha um exército de oração, sabe? E o Rodrigo tinha convocado um exército de oração. E aí eu estava cercada de todos os lados, sabe? A pastora Noelma ali comigo, trazendo as porções da palavra, eu aprendendo os louvores, o Rodrigo convocando as irmãs do COC para orar por mim. E o Senhor estava fazendo a obra na minha vida, sabe? Então, eu sempre digo para as pessoas, não esqueça de que a intercessão, ela tem muito poder, sabe? Que a oração, ela tem muito poder, né? Se alguém tá me ouvindo aqui nessa tarde, eu quero te dizer, não desista daqueles que você tem orado por eles, para a conversão deles. O Senhor, ele faz a obra, sabe? E a gente pensa que tá demorando, o Senhor, ele faz no momento certo, porque ele quer deixar as marcas dele para dizer, fui eu quem fiz, você não tem responsabilidade nenhuma nisso que aconteceu. Amém. E foi assim que nós começamos a caminhar com pregador, hein, Tiagão? Essa é. Já senti pregação no ar aí, ó. Essa aí nos inspira. Antes de fazer outra pergunta, mandar um abraço aqui, um beijo grande para a mãe dela, Regina, diaconisa Regina da nossa igreja lá. Beijo grande. Pastora Noelma também. Já esteve aqui também. Conosco, verdade. Beijo grande. Não sabia dessa tamanha importância, né? Conexão. Eu sabia que ela trabalhou lá, mas que ela tinha sido uma das peças fundamentais também na sua conversão. Glória a Deus, né? Então, sua mãe, você aceitou Jesus, sua mãe não tinha voltado para a igreja ainda. Depois que ela voltou? Depois que ela voltou. Olha só. Foi tudo muito junto ali. Foi, né? Começou tudo a caminhar muito junto. Foi juntando as peças ali. E aí, nesse período, nós já estávamos na Wesleyana. Na verdade, o Rodrigo sentiu do Senhor de estar migrando para a Wesleyana, que era uma igreja perto da nossa casa, onde tinha alguns conhecidos. E aí, eu falei, vou começar a ir lá, porque eu conheço algumas pessoas. E aí, quando eu cheguei lá, a irmã falou assim, você que é a esposa do Rodrigo? Muito bem-vinda, a gente está orando por você. Eu falei, ai, meu Deus. Onde eu vou ter gente lá que ele mata. E aí eu comecei ali uma conexão, a gente se encontrou com o pastor Joaquim, né, que era o pastor presidente lá naquele momento, e ele foi uma bênção na nossa vida, né, amor? E assim, ele trouxe muita direção pra gente. Trouxe muita direção. A gente Joaquim é benção. A gente era muito novo ainda na fé, né? Imaturo na fé. Então a gente não tinha assim, cara, o que eu vou fazer? A gente tinha muita vontade. Como todo recém-convertido tem muita vontade, né? Quando se encontra mesmo com o Senhor, tem muita vontade, mas em direção. Né? A gente não tinha. Mas você descobriu o segredo muito rápido. Oração. Você descobriu o segredo muito rápido. Foi né? isso. É o segredo do cristão é oração. O que faz acontecer, meu irmão? É oração. Não adianta, tu não faz nada, só ora. Quem faz é ele. E eu penso que tem um tipo de oração que é a oração inteligente, né? A gente orar o que Deus quer. A gente orar a palavra de Deus. E o que Deus quer? Deus quer converter pessoas. Deus quer que as pessoas se arrependam. Sabe? Essa é a pregação do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, a gente está mostrando para as pessoas que elas têm uma nova oportunidade de vida. Então, quando alguém está orando pela conversão de alguém, pode ter certeza que essa é uma oração que Deus vai responder positivamente. Porque tem oração que Deus vai responder de forma negativa. Vai te dar uma outra direção e também é resposta. Sim. Ou às vezes é silêncio e também é uma resposta de Deus. Mas se a gente quer ver uma oração respondida, a gente tem que orar como Ana orou. Né? Ana fez uma oração inteligente. Ana queria um filho, Deus queria um profeta para aquele momento. E aí Samuel... Juntou os dois, né? Entendeu? Então eu vejo muito isso assim, na minha conversão. Não foi porque o Rodrigo orou, mas porque ele orou pela coisa certa, sabe? Ele orou para que uma vida fosse convertida ao Senhor. E foi isso que aconteceu. Eu orei por ela, porque eu já sabia o que eu queria. Eu já tinha entendido o que Deus queria comigo. Então eu orei por ela. Falei assim, não, se é bom para mim, eu quero para minha esposa, eu quero para minha casa, eu quero para minha família, eu quero para todos que estão ao meu redor. A gente vê esse testemunho assim de fora, né? Anos passando, a gente acha lindo, né? E é lindo, óbvio. Com certeza. Mas
Como é que o Rodrigo, novo convertido, esposo, pai, né? Quase de primeira viagem, né? Basicamente. Recebia essas afrontas aí. Eu sei que tu orava, sei que você acreditava no poder do Senhor porque ele fez na sua vida, mas como é que era? Sobrenatural, cara. Sobrenatural. Porque eu sempre fui um cara muito explosivo. Muito encrencado. Sabe aquele lance que todo mundo faz? Invocado. Invocado, brigão, encrenqueiro. Então, eu sempre fui assim, desde a minha infância. Desde a minha infância. Um dos motivos para haver mudança de conversão foi isso, porque as minhas atitudes foram mudando com as pessoas e principalmente com ela. Em relação a... Não que a gente brigasse de eu ser explosivo, de ser coisa com ela, mas situações que poderiam gerar esse tipo de problema, esse tipo de Desgaste no desgaste, casamento? essas atitudes minhas assim, já iam cair por terra, gente. Eu já não tinha mais. Eu olhava, ela me afrontava, aí eu só sentia o Espírito Santo falando dentro de mim assim, calma, que eu resolvo. Calma que eu resolvo. Tu já tentou resolver muita coisa da tua maneira e agora quem vai resolver sou eu. Em obediência, como não vai obedecer depois de tudo aquilo que eu já tinha passado? Né? Em obediência, falando, ficava quietinho, virava as costas, saía, aí já tinha uma equipe de oração um monte, né? Toda sexta-feira, durante 2 anos, toda sexta-feira, eu ia para o monte, faça chuva, frio, o que fosse, eu fiquei 2 anos indo ao monte toda sexta-feira, eu, Guilherme, Julinho, também já foram algumas vezes comigo, e intercedendo pela minha casa, pela minha família, pela conversão da minha mulher, e assim, sabe, Deus foi me mostrando como agir em função dessas afrontas, né? Mas não foi fácil, não foi fácil. Engraçado vendo você falar assim, eu te conheço há tantos anos. Eu nunca te achei invocado, sempre te achei um cara centrado, tranquilo, né? Sempre pensou antes de tomar qualquer decisão ou reação. Sabia que o menino era explosivo, não, Tiagão? Aí, olha, eu que sou calminho, nunca deu ruim jogando bola. Jogamos bola. Não, eu te conheci antes, bem antes. Mas é como diz o ditado, que conhece quem convive o dia a dia. Tem esse detalhe. É porque não chegou a gerar algum tipo de problema. Glória a Deus por isso. Mas é legal ouvir isso de vocês, que a gente aprende nas primeiras lições de escola bíblica dominical, que oração é orar e ação, né? Então a gente vê muito isso na vida de vocês, né? Na sua vida, na primeira conversão da família. Você orou, você não só orou, você teve a sua atitude. Isso. E a Débora a mesma coisa, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Isso. Que precisamos conciliar as duas coisas, né? Muita gente, eu falo isso muito na igreja, que tem gente que a palavra do Senhor nos ensina, né? Vigiar e orar. E tem gente que está orando bastante, mas não está vigiando, né? Assim como tem gente que está orando muito, mas está fazendo pouco, né? É isso. Não sei se vocês têm essa percepção também de... Lógico que a gente não vai generalizar, né? Mas eu tenho a sensação de que muita gente ainda é assim. Ora demais, mas faz pouco, sabe? Não sei se Porque vocês a têm religiosidade começa a falar mais alto, em função eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, aí começa a virar um religioso, Isso. em vez de virar um cristão. Aí veio o fanático que é a patroa. Antes falava que tu era. Acaba virando um religioso, e o religioso faz isso, ele faz para que as outras pessoas vejam, para ele ter um título, para ser um fariseu, Sim. entre aspas, e a ação mesmo que ele deveria ter, ele não tem. Então, tem muita gente hoje, no meio evangélico, no meio cristão, sendo isso. E muitos, às vezes, estão fazendo porque não sabem por que estão fazendo. Não é nem por falta, maldade, não né? É por maldade. É por Ingenuidade falta de mesmo. direção. É por falta de direção. Falta de discipulado. Falta de pessoas por perto. Falta daquele verdadeiro amigo de falar assim, irmão, você está errado. O verdadeiro amigo, ele não só está ali do lado. Ele aponta quando você está errado. Eu costumava dizer, quando eu trabalhava na serraria, alguns funcionários estavam errando, eu falava assim, cara, se eu não falar para você que você está errado, você não vai saber nunca que você está errado. Você vai estar fazendo uma coisa achando que está certo, mas na verdade você está errado, você está causando problema para sua vida. Então, no meio cristão falta muito isso também hoje. Entendeu? Tem muita gente errando por falta de direção, por falta de um ombro amigo virar e falar, amigo, irmão, você está errando. Vem cá que eu vou caminhar junto contigo. Eu vejo também que, nesse sentido,
muitas das vezes a pessoa se bloqueia, não te dá liberdade de você chegar e falar, pô, Tiagão, tá dando mole aqui. A pessoa não acha que ela é suficiente para fazer tudo certinho. Né? Isso aí a gente vê muita dificuldade hoje em dia, na verdade, né? Na igreja hoje a gente vê muita dificuldade. É a dificuldade que as pessoas têm com as disciplinas espirituais, né? Perfeito. Porque a disciplina espiritual não é só você ler a Bíblia, Orar. orar e jejuar. A gente, às vezes, coloca só essas 3 no pacote, Sim. né? Mas a confissão também é uma disciplina espiritual, né? E Tiago, ele vai falar que a gente precisa, sim, falar os nossos pecados, confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente possa ser curado. Não perdoado, porque quando a gente confessa para o Senhor, Ele perdoa. Mas com o irmão, a gente é perdoado, a gente consegue se consertar em relação àquele pecado que a gente tem. Por quê? Porque a gente confessou, a gente fica, tipo, com uma dívida com a pessoa. A pessoa chega e fala, e aí, como é que tá? Como é que você tá com aquela situação lá? Tá conseguindo? Tá vencendo? Você fica devendo uma resposta, né? Então, a confissão, ela é uma disciplina espiritual que os cristãos têm muita dificuldade de acessar, né? Então, lá na nossa comunidade, a gente tem esse hábito, sabe? A gente é muito achegado uns aos outros e é sempre assim, cara, tem um problema, procura alguém de confiança, alguém que você vê que é um homem, uma mulher de Deus e conversa, abre o seu coração, porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Não é porque é uma fórmula que funciona, mas é porque a Bíblia nos ensina, e se a Bíblia nos ensina, ela é sim uma fórmula que funciona, entendeu? Essa questão dessa aproximação, desse discipulado, né? Eu vejo que é uma coisa muito cara na vida de vocês, na família de vocês, né? Quem conhece vocês e acompanha e convive com vocês sabe o quão isso é caro e valioso para a família, para o casal, né? E essa questão que a Adiel tá falando, talvez... Eu acho que muitas pessoas pecam nessa questão do discipulado justamente porque tem muitos que querem ganhar as pessoas para Jesus, mas é muito mais fácil ganhar um amigo para Jesus, né? É isso aí. A gente precisa o primeiro passo talvez seja, né? Queria ouvir um pouco de vocês disso, seja ser amigo das pessoas. É isso. Isso aí. E aí elas conhecem Jesus através de nós, e não o contrário. É isso. Não a gente impor uma bandeira, impor uma doutrina, né? Acho que é mais fácil por aí, por esse caminho, né? Sim. Quer falar? Pode falar. Jesus, ele, quando termina de falar o Sermão do Monte, né, fala que as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino porque ele ensinava com autoridade. O que você está falando é que quando a gente ensina com autoridade, quando a gente vive o que a gente fala, vive o que a gente prega, as pessoas aceitam com mais facilidade. Então, ele ainda fala assim, diferente do ensino dos fariseus, porque eles não tinham autoridade, eles ensinavam, mas eles não viviam e não faziam, né? Então, assim, a gente preza muito pela comunhão, por estar juntos, por isso, porque comunhão não é só um encontro, sabe? Um encontro por causa de um clube, por causa de uma festa. Isso não é comunhão, isso é um encontro, é uma resenha. Mas a comunhão é Cristo estar na mesa. Comunhão é Cristo ser partido à mesa, sabe? Então, quando a gente tem a comunhão com os irmãos, as pessoas vão na nossa casa, os nossos amigos, nunca vai ser só uma pizza, um refrigerante e umas risadas. Sempre vai ter o Cristo partido na mesa, sabe? Isso é só um pretexto para trazer. É, isso aí. Muita gente fala assim, vai acabar em pizza. Ao contrário, vai acabar em Cristo. A pizza vem primeiro e Cristo é o caminhar inteiro. A gente tem um amigo que costuma dizer, se você for perguntar para alguém se ele precisa de alguma coisa, se precisa de uma ajuda, esteja preparado para fazer o que ele precisa. Ou então não pergunte, né? Ou então não pergunte. Entendeu? Então, Deus tem preparado pessoas hoje, muitas pessoas, para ser essa voz que fala assim, tá precisando de alguma coisa? Amém. Essa é uma cultura que nós temos lá, né? Na nossa igreja, lá na nossa comunidade, de poder abençoar, poder, sabe? Poder ajudar, participar da vida do irmão. Né? Não é ser invasivo, não é ser invasivo, mas ele saber que ele pode contar com alguém no momento de dificuldade. Porque contar com as pessoas quando está tudo muito bem é muito fácil. Quando está tudo tranquilo é muito fácil. Chamar para um churrasco é muito fácil. Agora chama para limpar uma casa cheia de enchente como foi a nossa. Em 2022 nós tivemos uma experiência assim, sobrenatural, absurda, sabe? Eu vou ser grato, eu tenho uma gratidão assim, enorme pela nossa comunidade, pelos nossos pastores,
Minha casa, eu tava com água no peito, para cima da janela, mais de 1,20 m de água dentro de casa. A casa toda devastada por causa da enchente. E meu telefone não parava de tocar. E já abaixou pra gente ir pra aí, já abaixou pra gente ir pra aí, já abaixou. A hora que abaixar, me chama. Entendeu? O Wallace já teve aqui também. O Wallace, ele ficava desesperado de 10 em 10 minutos. Ei, irmão, já baixou? Eu tô chegando, hein? Já baixou? Quero ir pra aí, hein? Sabe? E quando abaixou, acho que a notícia chegou rápido nos ouvidos da nossa comunidade. E o que tinha de gente lá dentro de casa para ajudar. Atravessaram a cidade no caos que estava e chegaram lá. Para chegar lá em casa, nossos pastores, cara, saíram lá de cima do Alto da Serra, a casa deles ficou interditada. Eles largaram a casa deles e foram lá para nossa casa para ajudar. Entendeu? Então, assim, 10 horas, 10 e pouca da noite eles chegaram, 4 horas da manhã a gente já estava dormindo dentro da nossa casa com a casa toda higienizada. Glória a Deus. No dia seguinte, pessoas chegando para mim, ei, Rodrigo, tudo bem? Como é que tá aí? Precisa de ajuda? Não sei o quê. Eu falei, não, irmão. Tava tendo turno. Sem brincadeira, tava tendo turno. Eu falei, não, irmão, aqui, ali na vila, ali na frente, tem gente que não tem ninguém para ajudar, corre lá, ajuda lá. Entendeu? De tanta gente que foi para nos ajudar nesse momento difícil. Então são as verdadeiras pessoas que falam assim, na hora que precisar, o tal do tamo junto, sabe? Que o pastor mesmo pregou esses dias lá na igreja, falou assim, se você não estiver junto mesmo, então não fala tamo junto. O tal do tamo junto, eu vivi isso com a minha comunidade. É muito bom a gente ser querido, né? Ainda mais pelos nossos pastores, a gente convive sempre juntos, né? É muito bom a gente ser querido. Aqui, o Guilherme é um menino lindo, né? Um molecão bonito. E eu aqui pensando, ele foi bênção não só na sua vida, né? Porque foi o motivo da sua conversão. E da Débora também, estava lá na sala junto com ela quando... Porque ele tem muita promessa sobre a vida dele, sabe? E às vezes a gente, assim, tá diante da adolescência, né? A gente vê algumas atitudes, alguns comportamentos e, assim, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica perguntando por que, Senhor? E a gente esquece que a gente também já foi adolescente, mas a gente sempre olha para a promessa, sabe? Eu acho que é o que traz força e vigor nos dias difíceis, é a gente olhar para as promessas que aquele menino tem sobre a vida dele. E, assim, ele é uma resposta da oração do Rodrigo, mas Deus já tinha, assim, antes do ventre, né? Porque não é só no ventre, porque antes do ventre Deus já o conhecia. E a minha resistência em ter um segundo filho já apontava para isso, né? Já apontava para esse sobrenatural do Senhor que viria através da vida do nosso filho. Eu não queria ter o filho, né? Não queria ter o segundo filho, porque quando o Rodrigo chegou na nossa vida, já éramos eu e a Mel. E a Mel tinha 2 anos. E a gente era do mundo, e a gente gostava da bagunça, das baladas. Tinha gente pra ficar com a Mel, pra gente sair, né, amor? E aí ele começou com essa história de filho. Ele, eu queria ter um filho, o sonho da minha vida é ter um filho, eu vou ter um menino. Ele já sabia. E aí eu falo, não quero saber esse negócio de filho, não. Mesmo. Não quero saber esse negócio de filho. Quando fizemos a outra, né? Já sabia mesmo. Falar que botar da outra. E aí, um dia eu tava conversando com a minha avó, Dona Helena, muito sábia. E aí eu tava conversando com ela num almoço de domingo, eu falei, vó, nossa, o Rodrigo não para de falar de filho. Toda hora que é filho, filho, filho. A minha avó, é mesmo, minha filha? Eu falei, é. Ela, então, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que ele tem todo o direito de querer ser pai, né? Eu falei, sei. E você também tem todo o direito de não querer ser mãe. Mas sabe o que você faz? Então, você larga ele e deixa ele arrumar uma mulher que queira dar um filho pra ele. Essa senhora, meu Deus! sábia ela, hein? Muito sábia. Já libera os dois. Ô, vó, tô te entendendo não, vó. Ué, que isso? Eu crente que eu ia ouvir, você tá certa, minha filha. Não, ela falou isso pra mim, libera ele, porque ele arruma uma esposa que queira dar um filho pra ele, porque, cara, eu tenho certeza que ele vai ser um paizão. Aí eu fui embora daquela conversa com a cabeça diferente. Falei, gente, a minha avó me deu um conselho. Deus já ia batendo, já... Todo lado que ela ia, né? Chicotada do Jeová. Aí o diabo perdeu de novo, porque era ele que tava plantando isso na minha cabeça. Por que eu não podia dar um filho pro Rodrigo, sabe? A gente era jovem, a gente tinha uma vida pela frente... Filhos é bênção, é herança do Senhor. Então, se eu não queria, porque eu queria reter a herança de Deus na nossa vida. E isso é obra do diabo. A pessoa que não quer desejar um filho, ela tá retendo ter uma herança do próprio Deus na sua vida. Então, eu olhei para aquela conversa, pensei e falei com ele, amor, então, olha só, vamos ver se a gente consegue, eu vou parar de tomar o remédio.
Aí o Rodrigo, tá bom, vou fazer um plano de saúde pra você. Aí fez um plano de saúde pra mim, eu parei de tomar o remédio, no outro mês eu já tava grávida. É propósito mesmo o negócio, hein? Falei, agora não vai dar tempo do plano de saúde cobrir a carência. Lascou. É rapidinho. E aí fui fazer a primeira ultra, aí o médico falou assim, eu acho que é uma menina. Não deu pra ver direito, mas eu acho que é uma menina. Mas não tenho certeza. Aí eu saí de lá, eu vou ter minha Rebeca, não sei o quê. Toda feliz que eu ia ter outra menina. Aí o Rodrigo, é um menino, tenho certeza. Tá errada essa ultra. Não vai não comprar nada, não vamos comprar nada, vamos esperar o tempo. Porque ainda não tinha esse exame aí de fazer de sangue, né, pra saber. Ou se tinha, a gente não tinha conhecimento. Quando fomos fazer a segunda ultra, o médico falou, eu te falei o que era? Eu falei, falou que achava que era uma menina. Ele, mas tu não comprou nada não, né? Porque é um menino. Ah, Rodrigo, eu já sabia. É legal você falar essa questão da resistência à gravidez, né? Eu costumo falar lá na igreja sobre... Acho que muitas mulheres nesses dias lutam também com essa dificuldade, né? Por mais que os filhos sejam a herança do Senhor, a palavra do Senhor diz isso, nós cremos no que a palavra diz. Algumas têm o direito de não querer, é um direito delas, né? Como sua avó bem te instruiu. Eu sempre falo que não é pecado não querer ter filho, pecado é o motivo. Isso aí. Né? Pecado é o motivo. Se você agora, mãe de 3 agora, né? Não fiz o segundo e partiu pro terceiro, eu não entendi nada. Que conselho você poderia dar para essas mulheres que estão nessa dúvida também? Talvez não as mesmas que você tinha, mas que estão lá, poxa, priorizando carreira, priorizando, sei lá, outras coisas, deixando o filho para depois, que na cabeça delas não há problema, ou até mesmo aquelas que não querem ter. Isso. Que conselho você poderia dar para elas? Então, eu aconselho porque lá na carta de Paulo ao Timóteo vai dizer que a mulher ela é salva pela maternidade. Não salva no sentido da salvação da alma, mas de ser salva de si mesma, sabe? De ficar com esses pensamentos de que eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter mais conforto, se eu tiver um filho é muito gasto. E quem sou eu para colocar um filho nesse mundo perdido? Né? Porque essa também é uma dúvida grande. E assim, a gente pensa que os nossos filhos eles precisam ser uma resposta. Se nós que somos cristãos não queremos colocar filhos no mundo, o que será do futuro daqueles que não têm pais cristãos? Sabe, se os nossos filhos não estiverem lá no meio deles para pregar o evangelho, para ensinar sobre as coisas do Senhor, para serem luz em meio às trevas, né? Então, o conselho que eu dou é que repense, sim, os motivos, sabendo que Deus, ele é o provedor da nossa vida, na nossa casa, e que quando ele entrega um filho para nós, ele está nos abençoando. E a gente tem essa possibilidade, né, de ser uma resposta ao mundo, através da vida dos nossos filhos. Porque aí quando a gente tem esse filho, e a gente é salva pela maternidade no sentido de que agora eu não penso só em mim, eu não penso só... Porque isso é o evangelho, é você parar de pensar só em si, é você parar de olhar só para si. E a mãe, ela consegue viver isso diariamente, sabe? E aí são as noites mal dormidas, que aí eu tenho mais um tempo com o Senhor, são as noites mal dormidas que me fazem repensar e tirar o meu orgulho. Então eu consigo ver que a maternidade ela faz isso conosco sim, ela nos salva de nós mesmos e ela acaba sendo uma resposta, porque aí agora eu tenho uma responsabilidade em criar essa criança nos caminhos do Senhor. E ele ser uma resposta para alguém um dia, sabe? Igual o meu filho, eu sei que ele é uma promessa do Senhor. Se eu tivesse resistido, claro que contra os planos do Senhor eu não teria conseguido resistir por muito tempo. Mas se eu tivesse conseguido ali travar e não ter tido o Guilherme, cara, o que a gente vai viver, que eu creio que a gente vai viver quando ele for um adulto, cheio do Espírito Santo, sabe? Pregador da palavra, nós vamos ver que ele foi um fruto, sabe? Que realmente floresceu e que está alimentando pessoas. Porque o fruto, ele não é para si próprio, né? O fruto, ele sempre alimenta alguém. Então, os nossos filhos, eles são criados para isso, sabe? Para que eles entendam quem é Jesus e para que eles propaguem quem é Jesus. Mesmo no mundo perdido, no mundo corrompido, o meu filho vai ser uma resposta. Então, quando o pai cristão, a mãe cristã decide não ter por... Qual é o motivo real, né? A gente precisa fazer uma leitura dos nossos sentimentos, dos nossos medos
e saber que se é provisão, se eu tenho medo do que vai se prover, a gente não está criando no Jeová provedor ali, sabe? Naquele que provê todas as coisas. Se a gente está com medo do mundo, a gente também não confia na obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, o meu recado para essas mães se você tem algum problema de saúde, coloque isso na direção do Senhor, porque às vezes é algo hormonal, a pessoa está doente, está com depressão, com ansiedade, ela acha que o filho vai ser mais um peso, mas se é algo interno que valoriza mais você do que o outro, então bota em oração, né? Peça ao Senhor que te dê uma direção, porque os filhos, eles são uma bênção. Eles nos salvam todos os dias, sabe? Todos os dias a gente tem uma perspectiva de vida diferente, a gente tem oportunidades diferentes, o dia nunca começa do jeito que eu quero. E isso é ótimo, gente. E nem termina. E nem termina do jeito que eu quero. Às vezes tem 26 horas o dia. Entendeu? Às vezes dia é noite é dia. E isso tira todo o nosso orgulho, sabe? Todo o nosso ego, porque às vezes a gente tem uma visão da maternidade perfeita. Eu vou ser uma mãe maravilhosa, estou me preparando para ser uma boa mãe. E, cara, você não vai ser uma boa mãe todas as vezes, você vai errar, sabe? Nós somos dependentes da misericórdia de Deus todos os dias. Então, a maternidade, ela faz isso conosco, ela nos reposiciona para o lugar que Deus espera que todo cristão vá, que é para o lugar da perda do orgulho, que é para o lugar da misericórdia, que é para o lugar da dependência dele. Irmãzinha tá no óleo, hein, Thiago? Irmãzinha tá afiada, hein? O Ademar de Campos tem uma frase que eu gosto muito. Vou aceitar Jesus já aqui. O Ademar de Campos tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que não existe cristão humilde, existe cristão humilhado. É isso aí. É esse lugar que a gente tem que buscar, né? É isso. Ô, Rodrigo, um dos motivos pelos quais nós convidamos vocês é exatamente isso, sabe? A gente tem visto o quanto a família de vocês tem inspirado outras famílias e vocês têm sido instrumento de Deus mesmo, sabe? A Débora falou muito bem da maternidade, né? Mas dizem que na paternidade, a gente descobre, a gente chega o mais próximo possível do sentimento de Deus para conosco. Como é que você lidou com esse com esse principal ministério da sua vida, paternidade? Lidou e lidar ainda, né? O Gui tá quantos anos? Tá 14. Fez 14 agora dia primeiro. E o... Theo tem 6. Theo tem 6. Theo tem 6. Melissa, 23. É um aprendizado diário. Um aprendizado diário. Não vou dizer que nenhum pai tá pronto. Tá? Porque pai é aquele que dá destino. E hoje em dia a gente vê pais que não dão destino, mas aprisionam na religiosidade. Tá? Então você tem que mostrar pro seu filho quem é Jesus. É isso. E mostrar para o seu filho quem é Jesus através, principalmente, das suas atitudes. Ele tem que ver em você quem é Jesus. E depois ele olhar para as outras coisas do mundo. Mesmo que no primeiro momento ele não atente para isso, mas a semente já foi plantada. Então ele vai olhar para você, vai olhar para alguma situação e falar assim, poxa, meu pai não faria isso se ele tivesse nessa situação. Então, por que eu vou fazer? Entendeu? Como a gente costuma falar com os teens lá, falar assim, nessa situação, o que Jesus faria? Né? Se nós hoje somos imagem e semelhança do Pai aqui na Terra, nós estamos nesse título de paternidade, nós temos que mostrar para eles o reino. Mostrar para eles quem é Cristo na vida deles. E quem são eles para com Cristo. Né? E a palavra, no Salmo 127, vai dizer que os filhos são como flechas, né? E o pai que tem a aljava cheia, ele é muito feliz por isso. E cheio não quer dizer quantidade. Esse cheio não quer dizer quantidade. Não quer dizer que eu tenho que ter 4, 5 filhos. Mas é que eu tenho que ter Cristo na criação dos que eu tenho. Amém. Você pegar um filho e direcionar ele, porque a flecha, quando você lança, você não lança uma flecha aleatoriamente. Você lança ela numa direção. E nessa direção, você lançou porque você tem um propósito de lançamento nela. E esse propósito não é meu com o meu filho, é o propósito de Deus com o meu filho. Porque o propósito é do Senhor. Então, o meu filho ele vai ser direcionado por mim para o propósito que o Senhor determinou para a vida dele. Amém. Entendeu?
Então, a criação de filhos hoje se baseia em quê? Uma criação cristã, tá? Sem religiosidade e mais Cristo. Que é muito fácil você falar para o teu filho, falar assim, você tem que ir na igreja, você tem que ir no culto. E não falar para ele assim, filho, Jesus é o centro da sua vida. Porque ele vai para a igreja, mas ele vai para a igreja só como um acompanhante. Só de corpo, né? De mente não vai estar lá. Só como um telespectador. Mas o que a gente tenta imputar nos nossos filhos é, você vai para adorar. Você vai para servir. Você vai para amar. Você vai para mostrar para aqueles que estão ao teu redor, lá fora da igreja, quem é Cristo na sua vida. Então lá você vai para se munir disso aí. Vai ser municiado disso aí, vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai lá para se encher. Vai se encher, mas não é só para você, é para se encher e derramar sobre aqueles que estão ao teu redor. Amém. Para quando ele chegar na fase adulta, ele não passar por vários problemas que o pai dele passou por causa de um tempo em que ele não conhecia Jesus. Entendi. Então, a gente foca muito no comportamento dos nossos filhos e a gente quer corrigir o comportamento deles, né? Se tá fazendo uma malcriação, se não quer ir na igreja. E o comportamento, ele é fruto de um coração. É isso que a gente precisa entender, sabe? Então, eu não tô no lugar de corrigir comportamento, eu tô no lugar de discipular um coração, de ensinar para ele quais são os fundamentos. Isso é ensinar no caminho, né? Não é você ensinar o caminho. Ó, vai por aqui e vai. Né? Ele vai se perder, você tem que ir junto no caminho e discipulando esse coração, mostrando para ele que o fruto desse comportamento, que a raiz, na verdade, desse comportamento é um coração sem Jesus. É um coração que está corrompido pelo pecado. Os nossos filhos, eles precisam se arrepender. Sabe, Sansão, quando ele é prometido à sua mãe, um anjo aparece para ela e fala que ela vai ter um filho e ela era estéril. Manoá, que é o pai de Sansão, ele fala assim, eu preciso conversar com esse anjo. Ele precisa voltar aqui que eu preciso conversar com ele. E quando o anjo aparece novamente, Manoá faz a seguinte pergunta, como nós devemos criar esse menino? O que Deus tem para ele? E assim, Manoá teve uma preocupação que nós, os pais, nós temos de levar os nossos filhos em direção ao propósito de Deus para a vida deles. Mas Manoá faz tudo certo. Pergunta ao anjo, tem a resposta do anjo de que ele não passaria navalha na sua cabeça, de que ele não poderia beber bebida forte, de que ele não poderia tocar em cadáveres, que ele seria um nazireu. Então, Manoá faz tudo certo. Enquanto Manoá tinha o controle de Sansão, uma criança, um adolescente, Sansão estava sendo muito bem instruído. Mas chega uma hora que Sansão começa a andar com as próprias pernas e aí ele se desvia do propósito do Senhor, sabe? Então, o que me ensina essa passagem de Sansão é de que os nossos filhos, eles precisam se arrepender. Não é a minha boa conduta de criação que vai levar ele ao propósito, sabe? O que eu preciso é pregar o evangelho para ele. E quando eu não prego o evangelho para ele, eu tô ali limitando ele de se achegar na misericórdia do evangelho, sabe? De falar para ele, olha, tem um jeito, porque você precisa se arrepender. Porque o contrário também pode acontecer. Eu consegui fazer da melhor forma e dar super certo. E a pessoa chegar lá no final da vida, tipo, eu fui muito bem criada pela minha mãe, eu não cometi erros nessa vida, e ela achar que ela não precisa de arrependimento. Sabe? Igual a minha filha se formou há pouco tempo, e eu tive muitos elogios, né, sobre ela. Ela é uma menina maravilhosa. E todo mundo, Débora, parabéns pela sua criação. Eu falo, gente, toda a honra e toda a glória a Deus e ao esforço dela. Porque assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas se ela deu certo, foi a misericórdia de Deus. Eu sempre ensinei para ela, filha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se comportar da forma certa, assim como uma menina cristã, que ela foi uma adolescente cristã. Mas você precisa se arrepender todos os dias, não é porque você é boazinha, porque você se casou virgem, porque você não ia para as baladas com as suas amigas, que você é melhor do que ninguém. Você precisa se arrepender. Então, quando eu me comprometo e me saio muito bem, eu posso cair nesse erro de achar que o meu filho foi muito bem sucedido por causa da criação que eu tive. Mas não, todos nós dependemos do Senhor. Todos nós dependemos da sua graça e da sua misericórdia. Por isso que eu reafirmo em questão a vida do Guilherme,
E ele tem que entender quem ele é em Cristo. Isso. Ele tem que entender, ele tem que saber. E isso é obrigação nossa de ensinar. De ensinar. Porque hoje é muito difícil. Hoje, se você levar em consideração o tempo que eles estão expostos ao que o mundo oferece, Sim. é muito maior do que o que a gente pode oferecer de Cristo para eles. Né? Então, quanto mais próximo você como pai, tá? Agora eu vou falar como pai, você como pai estiver mais próximo do seu filho, seja menino ou menina, entendeu? Ele vai ter uma referência. É isso. Ele vai ter uma referência. E essa referência não é mérito nosso como pai. Essa referência é uma obrigação nossa como pai. De estar buscando no Senhor como criar os nossos filhos. Nele. Porque não são nossos. Eles têm que entender que eles são nossos filhos aqui, mas eles são do Senhor. E muitos pais hoje também têm que entender que os filhos são do Senhor. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é o que você recebe. É isso. Né? E como vai terminar essa herança é responsabilidade sua. Você recebeu, não é seu. Então você está administrando aquilo ali. Então você ter filhos é você administrar para o Senhor aquilo que Ele colocou em suas mãos para você cuidar. Isso. E essa administração tem que ser muito bem feita. Porque Ele vai requerer de nós isso mais tarde. E muita gente negligencia o fato de ser pai. Acha que pai é só criar, só prover dentro de casa e, entendeu? E sustentar a casa, sustentar os filhos, né, na grande maioria, com aquilo que eles querem, com o que os filhos querem, né? Ah, meu filho quer um celular, eu vou dar um celular para ele, mas ele não tem a minha presença. Meu filho quer uma bicicleta nova, eu vou dar uma bicicleta nova para ele, mas ele não tem meu abraço antes de dormir. Ah, meu filho quer uma roupa nova, eu vou dar uma roupa nova, mas ele não tem o meu momento de oração com ele, o meu momento de ler a palavra com ele, de estudar a palavra com ele, de forjar o caráter de Cristo nele. Que esse é o momento de forjar o caráter de Cristo no filho ou na filha. Então tem que ter esse momento. E muitos pais hoje estão trocando esses momentos por coisas. Um filho não precisa de coisa. Um filho precisa de um pai. Amém. Os filhos, que são 3, né? Tem uma diferença enorme. Nem parece irmãos. Pelo menos no meu caso, os meus filhos são assim, né? É muita diferença. Uhum. O meu, Arthur tem 28, o Gabriel vai fazer 18, então são maduros, né? E você vê que um tem um pensamento, o outro tem outro, gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Impressionante que quando o Arthur era criança, ele não podia ver carona. Carona era azeitona. Eu quero carona. Tinha que esconder dentro de casa. E o Gabriel odeia azeitona. Não pode ver presunto. O Arthur, na época de moleque, não ligava para presunto. E são irmãos, só do mesmo pai, da mesma mãe, né? E como é que vocês convivem com isso lá? Eles são diferentes, eles se parecem. Por exemplo, o Arthur puxou o gênio da mãe, da família da Cíntia, mais calmo. O Gabriel é eu todinho, explosivo, agitado. Como é que funciona lá na casa de vocês lá? Esse trio parada dura. Lá a Mel é calminha. A Mel é uma benção, muito Puxou a calminha. mamãe ou puxou o papai? Não, a Mel... Vocês são calmos. A Mel, ela tá muito tranquila. Lá na igreja nós temos os especialistas de temperamento, né? Ah, é? A Ruth e o Luiz, até falei com vocês para trazer eles aqui Que no legal. podcast. E aí a gente entende um pouco cada um, sabendo o temperamento de cada um, né? E a personalidade mesmo de cada um. É por isso que a gente não pode olhar para aquela estrutura que nos ensinaram quando a gente era criança. Crie os seus filhos todos iguais. Não tem como. Não tem Cada como. um é de Cada um um, jeito. isso aí. Sabe? E assim, aí às vezes fala, a mãe criou os 2 filhos, um deu certo, um deu errado. Ela criou igual. Exatamente por isso que deu errado. Porque ela não olhou individualmente para cada um. Né? Então, a Mel é calminha, o Guilherme é completamente agitado e o Theo é o dobro do Guilherme. Os meninos vieram O bem. Theo é potencializado. A raspinha do tacho geralmente vem acelerada. Vem com litro.
E ele se espelha no irmão demais, ele copia tudo que o irmão faz. Aí a gente fala com o Guilherme, olha, cuidado com o que você tá fazendo, seu irmão tá olhando pra você. E tudo, assim, esses dias a Mel falou, mãe, parece que o Theo é um adolescente. O jeito que ele fala, o jeito que ele conversa, ele é um adolescente. Eu falei, porque ele escuta o irmão dele conversando e falando com a gente. Ele imita demais o irmão, sabe? Mas é isso, é um equilíbrio. A Mel é calma e os dois vieram mais agitados. E não tem como ser, né, criar da mesma forma. Não tem. Não, até porque tem uma uma diferença de idade muito Sim. grande. Então cada um vive numa etapa da vida. É. Né? O Guilherme 22, 14, 8, 8, 8, então. 23, 14 e 6. E 6 dá 6. 9 e 8 de diferença. E vocês não são pais iguais, né? Não, A Mel teve uns Isso, pais, o é. Guilherme outros pais, agora Exatamente. tem outros pais, né? Isso O aí. Guilherme viveu o início da nossa conversão, o crescimento, o amadurecimento. O Theo já pegou já mais maduro. É. a gente A crente Bel, chato. a Bel me acompanhou nesse período de crescimento, porque quando eu me converti ela tinha 9, né? 9 para 10. Então, logo em seguida, 2 anos depois, mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a trabalhar com os adolescentes na Wesleyana. Então, ela foi uma das minhas primeiras adolescentes, entendeu? Então, ela cresceu também nesse ambiente, mas ela cresceu junto comigo. Foi. O crescimento dela foi junto com o meu crescimento, o meu amadurecimento cristão. Entendeu? O Guilherme já pegou no meio do caminho. E o Theo já pegou pronto, entre aspas, né? Assim, aquele crescimento todo, aquele trabalho todo que teve, aquelas diferenças, aquelas dúvidas enormes que a gente tinha no começo, o Theo já não tem. Então ele já tem uma visão até de Cristo diferente dos outros. Tem hora que a gente olha para ele assim, tu tá mais crente que a gente, né? Mas é verdade, cara. E assim, ele critica certas coisas, ele questiona, ele busca, porque ele vê a gente. Entendeu? Porque hoje a gente já tem uma maturidade de o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro estudando, conversando sobre, né? Sempre falando de Cristo dentro de casa, e ele tá crescendo nesse ambiente em que a gente já tá, assim, crescendo, ramificando. E ele está nesse ambiente hoje. Então a cabeça dele já é um pouco diferente já do Guilherme, é um pouco diferente até da Melissa. Sim. É. E a gente faz questão, assim, a gente é intencional mesmo em ler a Bíblia perto deles, em eles verem a gente orando. Igual entra pro teu quarto e ora em secreto. A gente ora em secreto, mas também a gente ora em público Sim, para eles intencional. poderem ver, entendeu? Então a gente quer ser a referência dos nossos filhos, a gente quer ser a influência dos nossos filhos. Porque hoje, né, na era dos influencers, por exemplo, as pessoas estão influenciando de longe. De longe, lá do outro lado da tela, você não sabe qual é a real, a vida da pessoa. E são essas pessoas que estão influenciando os nossos filhos. E se fosse para influenciar de longe, Jesus não tinha descido do céu e vindo na terra. Ele veio influenciar de perto, sabe? Então, ele é o nosso exemplo. Ele veio influenciar de perto. Então, nós também somos esses responsáveis por essa influência. Que o meu filho, quando pergunta de alguém que lê a Bíblia, ele fala que é a mãe dele. Se fala de alguém que ora, fala que é o pai dele. Nesses dias ele pegou a Bíblia do Rodrigo, o óculos do Rodrigo, colocou e falou, tô igual meu pai. Cara, que coisa linda! Podia estar pegando uma garrafa de cerveja se ele tivesse nascido há 20 anos atrás. Tô igual meu pai, com uma garrafa de cerveja na mão, mas agora não, ele pega a Bíblia, o óculos e fala que tá igual o pai dele. E glória a Deus por isso. E a gente lá em casa é muito intencional nisso. Eu faço questão de certos horários, que eu sei que ele tá acordando e tudo. Quando eu não tô na academia, ou tô na rua fazendo alguma coisa, eu tô ali com a minha Bíblia aberta em cima da mesa, com minha xicrinha de café, lendo, e ele chega, bom dia, pai. Bom dia, filho. Pai, faz isso, filho. Você sabe que agora o papai está estudando a palavra. O que eu quero com isso? Mostrar para ele que Cristo é mais importante do que qualquer Isso. coisa. Não é a vontade dele por ser uma criança, por ser filho. É a vontade do pai. E não o pai Rodrigo, mas o Senhor. Entendeu? Então ele já entende. Ele já olha assim, agora ele já olha assim, pai, tá estudando? Eu falei, tô, filho. Então tá. Aí ele senta no sofá, espera,
Aí eu falo, pode falar, filho. Ah, faz um Nescau pra mim, pai. Às vezes a gente até já terminou, mas a gente fala, espera um pouquinho que a gente tá lendo, É. espera um pouquinho a gente terminar. Às vezes eu tinha acabado, mas para ele entender essa Entendi. importância. A Né? mesma Entendeu o forma momento, vê né? a gente orando, acordo, dobro meu joelho, eu não oro no quarto mais, eu dobro meu joelho na sala, lugar comum da casa, para meus filhos me verem orando. Ah, porque eu quero aparecer. Não, é para que eles entendam a Quer ser exemplo. importância das coisas. A importância do que é pegar o primeiro momento do seu dia e entregar ao Senhor, antes de qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, como eles são atacados de todos os lados por informações, acho que essa é uma informação muito importante para o crescimento deles. É. Entendeu? Porque eles são muito do visual. Hoje, o pré-adolescente, o adolescente, a criança, eles são muito do visual. Tanto que eles se espelham muito em youtubers, né? Em jogadores, Pessoas enfim. públicas, né? Sim. Por quê? Por causa do visual. Então a gente tem que lutar com as armas que a gente tem em mãos, que o Senhor direciona pra gente usar, o que a gente tem nas mãos. E de melhor, né, do que qualquer outra coisa, né? Sabendo que o evangelho ele é poderoso e eficiente. Não tem nada mais E poderoso suficiente. e suficiente. E suficiente. Entendeu? Então, assim, prega o quê? Prego que Jesus é amor, que Jesus nos salvou. É coisa simples, É no o dia a simples. dia, que é poderoso e é suficiente para a vida dos nossos E é filhos. interessante você falar que o evangelho é suficiente, né? Essencial, e é ele que transforma, né? A sensação que eu tô rodeado aqui de pais, eu não sou pai, mas a sensação que eu tenho é que alguns pais, como você disse, né, negligenciam esse ministério, pais que eu digo, né? Aham. Pais e homens e mulheres, né? Negligenciam uma das principais funções desse chamado, que é ser pai ou mãe, principalmente pela sua incapacidade. Assim como você citou o pai de Sansão, né? Quando você estava citando, me veio à memória Sara, quando ela recebeu a promessa, né? Ela e Abraão, que eles seriam pais. A primeira coisa que ela fez foi rir, né? Da promessa, porque ela é óbvio que o texto diz isso, que era sobre a idade avançada dela, né? Sim. Mas eu creio que ela olhou também para a necessidade dela. Tipo assim, uma mulher de 90 anos vai cuidar de criança. Como é que eu vou fazer? Já não tenho condições fisiológicas de ser mãe. Como é que eu vou correr até de criança com 90 anos? Físicas também não é. A primeira reação nossa, até para desistir, por isso que eu queria ouvir vocês também, porque vocês também, além de pais, são muito tempo líderes de adolescente, né? A primeira reação nossa, eu imagino, e os pais são muito tentados a isso, a desistir porque, não sou capaz. É. Ouvem Rodrigo e Débora e tantos outros homens e mulheres falando, né? Ou pelo menos apontando uma direção de como criar os filhos, fala assim, legal para eles, é mais fácil para eles, né? Mas eu, no meu dia a dia, na minha correria, não cabe isso. Não tenho tempo. Não tenho tempo. A gente olha para nossa necessidade e abrimos mãos do principal motivo dessa missão, que é ser pai, né? É verdade. Vocês têm essa sensação também que alguns pais de adolescentes e pessoas que já se tornaram adultas abriram mão disso? Você falou um ponto aí muito interessante de eu não sou capaz, eu tenho muitos afazeres. Quem olha a gente acha que eu não vivo Não do trabalha, ministério. Eu não Minha vivo vida do é um murambo, ministério. Entendeu? Eu não vivo do ministério. Eu acordo todo dia 5h30, 6 horas da manhã, vou dormir 10, 11 horas da noite, meia-noite, depende da situação. Entendeu? Eu tenho várias atividades durante o dia, minha esposa também. Nós temos 2 filhos em horários diferentes de escola para cuidar. Entendeu? Temos um ministério com os pré-adolescentes na igreja para tratar. Tem o café de pódio, tem a Vou loja de falar bicicleta. Enfim, são muitos afazeres durante o dia. Então não é fácil para ninguém. Mas se você olhar para a dificuldade, cara, e não olhar para Cristo, esse é o ponto crucial. Muitos pais hoje olham para a dificuldade. Dificuldade todo mundo vai ter, cara. Todo mundo teve. Até hoje, eu não conheço um casal que falou assim, até hoje eu não tive nenhuma dificuldade para criar os meus filhos, sabe? Pelo menos no ambiente que nós vivemos, eu não conheço ninguém. Sabe? Não sei esses milionários, mas também eles não criam, né? Eles pagam para que os filhos deles sejam criados por outras pessoas. Exatamente. Entendeu? Mas se você se propôs a ser um pai, uma mãe, cara, você não pode olhar para a dificuldade. Você não pode olhar para isso. Você tem que olhar para Cristo.
Porque se você olhar para a dificuldade, você vai parar, você vai paralisar mesmo. Então é muito fácil um pai botar a culpa no problema, não na sua vontade, não no seu amor a Cristo. Porque se ele deu um filho para nós criarmos, é porque ele vai nos ajudar a sustentar isso até o último dia das nossas vidas. Entendeu? Assim, não foi da vontade de Deus. Então, amém. Ele tem um outro propósito para isso. Mas se foi da vontade dele, ele te deu um filho, não vai ser um problema que vai deixar, vai te paralisar para você não criar um filho. A gente vê tanta gente aí em situações precaríssimas, mas que tem um amor enorme pelos filhos, tem um cuidado, tem um zelo pelos filhos. Então, eu acho que é um pouco de desculpa, um pouco de descaso. Assim como a Débora falou, né? Não é a qualidade que capacitou meus filhos, mas também não vai ser meus defeitos que vai possibilitá-los, né? Isso. Claro, claro. É uma questão de prioridade, né? Porque às vezes a dificuldade que a pessoa fala que tem é falta de tempo para ler a Bíblia junto, para ensinar nesse caminho, né? Que a gente está falando que como a gente faz, né? Como funciona na nossa casa. Mas é a falta da prioridade. E assim, isso não é uma prioridade na nossa vida. Essa é a nossa vida. Essa eu acho que é a diferença total. Eu não tenho, eu vou procurar um tempo para ler a Bíblia. Não, ler a Bíblia é como, para mim, escovar os dentes, eu comer. É uma necessidade. Eu tenho que fazer isso todos os dias, não tenho? Então, isso já entrou na minha rotina, porque isso faz parte da minha vida. Então, o dia que eu não leio, é o dia que eu me sinto suja, porque hoje eu não escovei o dente, hoje eu não tomei banho, entendeu? Então, isso passa a ser uma necessidade fisiológica mesmo, assim, de dentro de mim, sabe? Então, eu não tenho desculpa com isso. Isso não vira eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não vou ter tempo para fazer outra coisa. Para ler a Bíblia eu vou ter. Para orar eu vou ter, sabe? Para discipular os meus filhos eu vou ter. Então, que hoje eu não fiz o café. Hoje não deu para produzir o café, por exemplo. Mas para ler a Bíblia não faltou o tempo, não. Porque isso é a nossa vida. Isso não é uma parte da nossa vida. Eu falo lá com o Guilherme, você vai aprender um instrumento musical agora. Chegou a hora, porque se tem uma coisa que nós vamos fazer pro resto da nossa vida é servir na casa do Senhor. Então, escolhe um instrumento, escolhe o que você vai querer fazer. Aprende, porque não tem outra coisa, entendeu? A gente vai viajar muito, a gente vai ser uma família que a gente vai para muitos lugares. Não tem. Só se Deus chamar a gente para ser missionário. Se Deus chamar a gente vai. Mas servir na casa do Senhor é algo que a gente vai fazer para sempre, até o dia que eu morrer. É o que arde no nosso coração, cara. É isso. Essa é a nossa força motriz. É isso que nos sustenta, é isso que nos eleva a acordar, a falar, Senhor, que o meu dia seja teu da maneira que o Senhor quer, não da minha vontade, porque no que você falou aí, se você perguntar para 10 dessas pessoas que têm essa dificuldade, pergunta para eles assim, quanto tempo você passa no celular? É o que ela falou, a questão da prioridade. Quanto tempo você gasta com coisas fúteis, vendo uma novela, vendo uma série, vendo isso? Qual é a sua prioridade? O que você quer que os seus filhos vejam em você? Entendeu? Então, hoje em dia é muito fácil a gente arrumar desculpa. É muito fácil arrumar desculpa. Mas agora arrumar a casa para que não haja desculpa, aí é um pouco mais penoso, né? Aí esse tipo de trabalho ninguém quer ter. Poucos querem ter, não ninguém, mas poucos querem ter. Como diz o pastor Luiz Germínio, né? Quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Então é isso, às vezes a pessoa, ela tá tão bem argumentada que ela não, preciso me arrepender mesmo disso, tenho que deixar um pouco meu celular de lado, vou acordar meia hora mais cedo. Eu que tô fazendo errado, sabe? A pessoa nunca fala, não, é porque eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que ajudar meu marido em casa, principalmente as mulheres, né? Eu tenho que ajudar, eu tenho que sair para trabalhar fora. E aí ela tem muitos argumentos, e aí ela não chega naquele estado, mas dá para eu ter eu preciso me arrepender, sabe? Eu preciso falar, não, Senhor, eu realmente tenho como fazer e não faço porque eu tenho bons argumentos para não fazer. O nosso pastor, nós temos lá o Alfa, né? Lá na igreja, que é a reunião de homens. Então ele enfatiza muito isso, a hombridade de um pai. Porque tem muito pai banana, né? Tem muito pai que não faz a função de pai.
faz qualquer outra função menos a função de pai e deixa a função de pai para a própria mãe. E depois quer requerer do filho algo que ele imaginou que ele seria. Quando na verdade ele negligenciou o papel dele de pai. A hombridade dele como pai ele deixou de lado. Então ele delegou para a esposa uma função que seria dele. Sim. E depois quer cobrar disso, cobrar do filho isso que ele não fez. Está na mente dele, mas ele não fez, ele deixou para outro fazer. Entendeu? Então, assim, por exemplo, tu vai dar para um pedreiro, que é pedreiro, fazer a parte elétrica. É cada um na sua função. Entendeu? Então, a mãe tem a função dela, o pai tem a função dele. Então, enquanto os pais de hoje em dia não entenderem qual é a posição deles no reino em relação à criação de filhos, eles vão continuar delegando para as mães a função de pai e depois vai criar problema, vai criar um filho frustrado e sem entender quem é ele no reino. E o filho não vai entender. Fala assim, pô, você me pediu uma coisa, a mãe me pediu outra, e o que eu tenho que fazer para Cristo? Não vou fazer nenhum nem outro, vou fazer o que meu coração está querendo, a minha carne está pedindo. E como é a palavra que é poderosa, né, Diel? Não tem tempo, né? Eu posso começar agora, né? Pode. Quem está nos assistindo aí tem um filho de 20, 30 anos, pode começar agora e influenciar esse filho, né? Sim, Um claro. pai ou uma mãe, né? É tomar posição. Exatamente. Hoje, infelizmente, a mãe está sendo pedreiro, eletricista, Sim. ajudante, engenheiro, arquiteto, a mãe está sendo tudo. Ela. Porque realmente a parte paterna tem deixado muito a desejar. Criaram até um título aí de marido de aluguel, né? Não vi O isso cara não. que faz tudo, o cara que faz tudo, o cara que troca um chuveiro, o cara que conserta uma pia, o cara que faz isso. O próprio marido não faz mais isso dentro de casa, não mostra para os filhos o que tem que ser feito, e a mãe tem que contratar uma pessoa para fazer o que o pai deveria fazer. Entendeu? Isso é muito duro. Rodrigão, você conheceu a Débora, a Mel tinha quantos anos? 2 e 3 meses. Namorou quanto tempo? Você e a Débora? Namoramos 6 meses. 6 O Diel meses. querendo fazer pegadinha. Que isso, mãe? 6 meses. 6 meses? E nem é Namorando crente, seis meses, e nem é né? crente, Tá vendo? crente tem que namorar rápido. Não, mas aí juntou. Aí né? juntamos as Então, escovas de dente. então essa era a pergunta, né? Com 6 meses, vocês foram morar juntos. Morávamos juntos. Aí tinha a Melzinha lá. Aham. E como é que foi pra você? Assim, ter a Mel como uma filha, lógico, Aham. e você como mãe, ter um homem dentro de casa que 6 meses conhecendo com a filha dentro de casa, com esse mundo que a gente vê hoje em dia que não dá pra confiar em mais ninguém, infelizmente. Sim. Como é que foi esse sentimento aí de ambos? Assim, pra mim, foi um pouco mais tranquilo, porque a minha irmã, que é 15 anos mais velha do que eu, ela tem 2 filhos. Meus sobrinhos, o mais velho, que inclusive estava até me mandando mensagem. Eu ia perguntar. Ele tava ligando mandaram aqui. gol, hein? Mandaram gol, Ele já tava tô fazendo vendo. chamada de vídeo, cara, lá do estádio. Tava ele e o filho dele. Ele tava fazendo chamada de vídeo lá do estádio. O mais velho, 4 anos de diferença pra mim, e o mais novo, 6 anos. Dos filhos dela, que ela é 15 anos mais velha do que eu. Os Elas dois são mais novos que você. são mais novos do que eu. Mas pouca coisa. Pouca como coisa. se fossem irmãos. Então ela se separou quando eles eram bem pequenos e foi morar com a gente, quando a gente morava em Niterói. E a pessoa com quem minha irmã se casou, meu cunhado, hoje, entendeu? Ele abraçou os meus sobrinhos como se fossem filhos. Então eu já tinha, visualmente, eu já tinha uma noção, entendeu? Mas muito mais do que isso, foi o meu coração Sentimento. em relação a elas duas. Entendeu? Eu não tive dúvidas nenhuma, desde o início do nosso relacionamento, que elas seriam para sempre na minha vida. A gente até brinca, fala que é um carnê das Casas Bahia que eu estou pagando até hoje. Eu vou continuar pagando pro resto da vida. Amém. Mas assim, eu não tive dúvidas de que era aquilo que era para minha vida. Não vou dizer que eu achava que o Senhor tinha para mim, porque eu não era convertido ainda. Mas eu não senti no coração, não tinha dúvidas de que elas seriam para sempre na minha vida. Tanto que passou um período, ela não queria ficar junto e tudo. Eu lutei pra gente ficar junto. Mas assim, sabe aquele lance de amor mesmo à primeira vista? Então, eu vi aqueles olhinhos peitinhos na Melissa assim, aquela bonequinha assim, que eu me apaixonei como pai. Me apaixonei como pai. E
às vezes até podem ter me criticado e tudo, falar, poxa, tu novo, bem na serraria, na época eu trabalhava na serraria de Itaquá, bem na serraria, tu vai arrumar uma mulher com um filho pequeno. Até escutei isso, Uhum. Aí eu tive que retrucar, né? Porque eu escutei da minha irmã. Aí eu falei assim, bobo, olha pra Beto. Beto assumiu você com seus 2 filhos. Aí ela. O meu é um só, né? Falou, não. Entendeu? E assim, foi uma novidade. Pra mim foi uma novidade. Entendeu? Mas eu abracei aquilo com amor. Abracei essa novidade com amor. Então as coisas fluíram, assim, bem, tranquilas. Não foi uma dificuldade enorme para mim ter que... Às vezes a gente queria sair tudo, às vezes não tinha com quem deixar a Mel. Eu falava, então tá bom, então não vamos. Entendeu? Quando, na verdade, se tivesse uma outra pessoa, de repente poderia falar assim, poxa, mas então não vou ficar mais contigo não, pô, eu quero sair, a gente é do mundo, a gente tá sempre nas baladas e tal. Pô, por causa de filho, e nem é meu filho, entendeu? Mas não, a minha paternidade já estava falando alto ali naqueles momentos, naqueles primeiros meses, entendeu? E eu lutei por isso vou lutar até o último dia da minha vida. A Melissa eu considero ela como minha filha. E vou amá-la como filha pro resto da minha vida. Entendeu? E ela sabe que ela pode contar comigo em qualquer situação da vida dela. Ela pode recorrer a mim quando ela sempre precisar. Amém. E você, mamãe? Então, eu assim, tive uma experiência muito boa com meu pai, né? Então, assim, meu pai sempre foi um paizão pra mim. E quando eu tive a Mel, eu não tinha... Já saco mesmo, eu lembro. Ele era. E eu filha única, né? É. E assim, quando eles se separaram, meu pai e minha mãe, eu fiquei morando com meu pai. Então, meu pai sempre cuidou muito de mim. E assim, eu vou te falar que há 23 anos atrás, né, quando eu tive ela, não tinha muito esses escândalos de pedofilia. E assim, eu nunca tive acesso, nenhum momento da minha vida, nunca tive exposta a uma situação como essa e nem ouvia falar disso na minha família. Uhum. Então, era um assunto que não me enchia a mente, assim, não enchia o meu coração. Então, eu tive uma ótima criação pelo meu pai. E quando eu tive a Mel, eu não tive o mesmo pra ela, com o pai dela. Então, quando conheci o Rodrigo me passou uma confiança muito grande. E passou essa mesma confiança que ele passou pra mim, ele passou pro meu pai. O meu pai, para confiar em um homem que ia ficar com a filha dele e com a neta dele, ele ia ficar muito com o pé atrás se fosse algum vacilão, sabe? E aí, quando o Rodrigo chega na nossa vida, cara, o meu pai abraça o Rodrigo e eu sinto uma segurança pelo tipo de recepção que meu pai teve com ele, sabe? Que os outros namorados que eu tive, nenhum deles foi assim com meu pai. E o Rodrigo já foi de cara, assim, conquistando a família toda. E eu senti essa confiança. Lógico que quando a gente tá no início, a gente fica observando. Mas, assim, eu não via maldade em nada. E eu pude confiar nele mesmo, assim. Foi algo do Senhor pra minha vida. Eu ainda não entendia que era de Deus, mas foi, sabe? Foi como se ele viesse resgatar eu e a Mel. Porque eu tava perdida no mundo, eu não sabia como que eu ia criar aquela criança sozinha, era o meu pai que me ajudava a criar, e o meu pai também, por sua vez, era um homem que gostava de uma bagunça, ele tava cada vez mais se envolvendo com coisas erradas, e eu tava com aquele bebê em casa, e aí quando o Rodrigo chega, é como Boaz chegando na vida de Ruth, sabe? E aí o Rodrigo fala, com 6 meses que a gente estava namorando, eu falei, eu não posso mais ficar aqui na casa do meu pai, por causa de tudo que acontece, né? Era prostituição, era envolvimento com drogas, com tráfico de drogas. Então, a minha filha estava crescendo vendo aquilo. Um dia a polícia entrou na minha casa e vasculhou as roupas da minha filha. Abriu a gaveta dela para procurar droga. Então, aquilo, eu mandei uma mensagem pro Rodrigo e falei, olha, eu preciso arrumar um lugar para eu ir. Ele falou, não, vou te ajudar. Botamos a minha mudança toda no carro dele e alugamos uma casa lá na Verinha, lá perto de vocês. E ficamos lá morando, começamos a construir a nossa casa. Aí o meu pai, se sentindo um pouco culpado por tudo, construiu a nossa casa toda em tempo recorde. 1 ano e 3 meses. E aí a gente sempre teve essa confiança, sabe? De saber que o Rodrigo estava mesmo chegando para mudar a nossa história.
E graças a Deus que foi bem jovem, eu tinha 21 anos, a Mel tinha 2. E ele chegou só pra somar mesmo, né, meu amor? Amém. Glória a Deus. A Coisa gente, boa, a né? gente, pô, maravilhoso. A gente está chegando ao final, infelizmente, do nosso episódio. A gente queria ouvir um pouco dessa história aqui, ó. Ah, Café de pote. Como brotou isso no coração, né, Thiago? Antes de você contar um pouco disso, dessa história do Café de Pote, a gente queria honrar a tua vida, te agradecer a vocês, né? Amém. Vocês têm contribuído aqui para esse projeto, né? E todos os convidados que passam por aqui são abençoados através do Café de Pote. Então, muito obrigado em nome do Multiforma. Amém. Amém. Vocês têm ajudado bastante a gente. É uma felicidade muito grande ter recebido aquela mensagem do Rodrigo lá. Poxa, a gente quer ajudar de alguma forma, né? E o Adiel, né? E o Jean sempre cantando, a Jean gente, pô, quando é que vai vir meu sempre café? cantando, Hoje, chegou, viu? hoje a O dia presidência chegou. principal Chegou. trouxe. Então, muito obrigado aí pela parceria de vocês, tá? Que Deus possa continuar Amém. não só abençoando, mas multiplicando os projetos, o propósito dele na vida do Café de Pote também. Amém. Mas Amém. conta um pouco pra gente como é que surgiu esse projeto. então, eu já fazia esse café cremoso na minha casa, pra gente, né, amor? É. Pra gente tomar e, assim, descobri uma receita uma vez, aí eu fazia pra gente, principalmente no inverno. E aí, um dia eu tava pensando, há um ano, foi em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2024, não Nasceu tem junto muito com o tempo. Multiforme, ó. Foi no mesmo mês. Fantástico. E aí eu falei assim, preciso de uma renda, preciso ajudar o meu marido com as contas da casa. Só que assim, eu já tinha no meu coração que eu não ia sair pra trabalhar, que eu queria cuidar dos meus filhos de casa. Falei, eu preciso ter uma renda. E aí eu pensei, por que eu não faço esse café que eu faço pra todo mundo? Às vezes eu recebo visita, as pessoas tomam e acham gostoso. Eu podia fazer. Aí comecei a pensar nisso e assim, foi tudo vindo mesmo no meu pensamento a partir de uma necessidade que eu coloquei diante do Senhor, sabe? Eu preciso de uma renda. Senhor, o que eu faço? E aí eu me lembrei disso, aí primeiro eu entrei em contato com a minha pastora, que aí eu falei, o que você acha? Ela, eu acho maravilhoso. Aí eu falei, faço no potinho de plástico, faço no potinho de vidro, e aí a gente já começou exatamente como a gente é até hoje. Eu não mudei slogan, não mudei embalagem, não mudei nada. Eu já comecei assim, e eu acho que foi um diferencial, porque foi um produto diferente no mercado, na nossa cidade. E aí, há muitos anos atrás, eu sei que tinha uma moça que vendia. Porque, na pandemia, na verdade, eu comprei com uma moça um café assim. E aí eu fiquei procurando ela no Instagram. Falei, será que ela ainda vende? E aí eu não achei. Aí uma amiga minha, que é blogueira, eu falei, você lembra desse café? Ela, eu lembro, ela já foi embora para Portugal, ela não vende mais. Eu falei, então é a minha hora. Aí eu fui, fiz os primeiros. E aí, primeiro eu fiz o tradicional e o cappuccino, que são os sabores que eu mais vendo, né? E depois aí o Senhor foi me dando as ideias. Vamos fazer um sabor novo. Aí eu ficava, mas como é que eu vou fazer um sabor novo? Aí Deus, é a mesma base, tu só acrescenta o ingrediente. Eu falei, amém, vambora! E assim, E hoje nós temos 7 sabores no nosso cardápio. E assim, gente... Quais são? Tradicional, cappuccino, paçoca, Nutella, ovo maltine, gotas de chocolate e cappuccino de whey protein. Olha, Pro Thiago pessoal. sempre se enrola. Tem tanto café monstro lá, olha aí no Instagram. exatamente. se você queria honrar também a vida dos nossos pastores, né? Que foram grandes incentivadores, né, amor? Foram. Nosso pastor, eles conhecem o Molino, sabe que ele é do audiovisual, ele sabe, não, assim vai ficar bacana, assim vai ficar legal. O nosso irmão André, Isso. que fez a logo, que montou o adesivo. E o nome? Entendeu? Então, o nome foi também, gente. Foi tudo ao mesmo tempo. Eu lembrei do bolo de pote que todo mundo vende. Bolo de Sim. pote, bolo de pote. Eu falei assim, café de pote. Por que não? Vai ser num pote e é um creme de café. Foi isso. Muito simples, mas que deu uma diferença e pegou, sabe? O pessoal pegou mesmo. E legal. tem sido uma bênção. Assim, Legal. tem sido uma renda extra para nossa casa. Que tem nos ajudado com os nossos custos, com tudo. Eu tenho visto que você também tem feito Estação. estação, né? Isso. A estação começou em abril. Eu fui num casamento em dezembro, na verdade, e tava tendo uma estação de café. Mas aí era café coado, café de máquina, um cappuccino em pó que a moça misturava. E eu falei assim, por que eu não faço isso com um café cremoso? Eu acho que vai dar muito certo. E aí fui amadurecendo a ideia e uma irmã lá da igreja, Tuane, que é cerimonialista, ela começou a me incentivar. Ela falou, amiga, faz, vai ser uma bênção e tal. E aí eu peguei o aniversário da minha amiga fez 40 anos, me convidou, amiga, vou fazer uma festa. Eu falei, eu posso levar a estação para inaugurar na tua festa? Ela falou, pode.
Aí eu montei tudo. Essa minha amiga Tuane me deu o carrinho, me deu uma garrafa térmica grande para eu usar na estação. E a minha amiga comprou a ideia. Falei, vamos lá. Aí levei a estação, levei tudo para a festa dela. E de lá para cá nós temos fechado alguns eventos. O último nós fizemos na nossa igreja, no encontro de casais, também foi muito legal. Do Diogo. Oficina do Diogo. Fizemos em vários lugares já. Hoje, para contratar essa estação, é só mandar um direct para você lá no Instagram. Isso, me manda lá no Instagram que eu mando o orçamento da Welcome Coffee, que chama. Que isso? Que isso? Ainda bem que Minha língua até quieta pra falar nós isso. trouxemos ela, porque eu não sabia falar. Eu tenho dificuldade para falar Sasha. Meu Deus do céu, misericórdia. Rodrigo, você tá com a tua loja de bicicletas também, né? Isso. Fala um pouco pra gente aí, onde fica. Fica na Estrada Mineira, próxima subida do bairro da Glória, próxima à loja do Adiel. Aí, ó. Ali, o forte da nossa loja lá é mecânica mesmo. Né? A gente trabalha com bike wash, que é a lavagem detalhada da bicicleta. Uhum. Entendeu? Como tem a lavagem detalhada de carro, Sim. eu faço na bike, desmonto, lavo, Já fiz na minha, especialzinho, Thiagão, cantinho. ficou filé. Entendeu? Tem a revisão geral e toda a manutenção em geral de bicicleta. O nome é RM Bike. RM Bike. A gente vai botar aqui as redes sociais, Tá. né? Que também tem, né? O Instagram. Tem. Tanto do Café de Pote quanto do RM Bikes. Fica lá na Estrada Mineira para você fazer sua consulta lá, fazer um orçamento com eles, tá bom? Pessoal, a gente tá chegando... Desculpa, quer falar? Não? Falei bem. A gente tá chegando ao final, infelizmente. Isso aqui Passa muito duraria rápido. Passa muito rápido. no mínimo Tudo bem. 5 horas para bater nesse papo maravilhoso aqui, mas o Rodrigo também tem um jogo para assistir. E a gente para torcer contra, mentira, brincadeira. Pelo menos no segundo tempo dá, hein? Aqui, a gente vai deixar uma oportunidade para vocês, deixar um recado para o pessoal que ficou até o final. Se vai ter Amém. essa oportunidade, mas antes de vocês falarem, eu quero agradecer também, a Diel também vai ter a oportunidade. Muito obrigado, mais uma vez, tanto pela parceria do Café de Pote, por vocês terem aceito esse nosso convite. Pode ter certeza que as nossas vidas já eram muito inspiradas pela vida de vocês, Amém. agora muito mais. E agora outras pessoas terão essa oportunidade também de serem inspirados pela vida, pela família, pelo casamento de vocês, pelo ministério de vocês. Então, muito obrigado, né, Diel? Tem sido uma bênção. Benção. Queria agradecê-los também pelo privilégio de poder contar um pouco da história de vocês aqui. Pra gente, tenho certeza que vai impactar muitas famílias, né? Amém. Porque quando se fala de família, a gente vê muita destruição, né? É Tem isso. muita dificuldade, né? A família é o projeto de Deus. O primeiro projeto de Deus é a família. E o inimigo luta muito contra, né? Você mesmo falou, quando ele começou na igreja, você ficava afrontando. Isso é o inimigo. Tenho certeza que o testemunho de vocês vai edificar muitas famílias. Então, eu queria agradecer em nome do Multiforma Podcast, em nome do Adiel, do amigo de vocês de tantos Amém. anos. É verdade. Que vocês continuem sendo essa bênção, Amém. que a família de vocês continue sendo próspera, Amém. multiplicando. Daqui a pouco chegam os netinhos, Eita. que neto é bom demais. Deus abençoe também lá Não, o... e ainda tem gente que Café ainda de fala assim, Pote. vocês não vão ter mais filho, não? Olha. Ai, gente, calma aí, eu estou guardando tudo neto. É isso aí. Papai do Céu continue abençoando também Amém. o Café de Pote e tem sido bênção nas nossas vidas também. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Obrigado. Que agradeço. Te agradecemos. Fica à Pode mandar um vontade recado agora de lá, mandar o né? recado lá direto lá naquela câmera de vocês, ó. Pode ser um de cada vez. Tá bom. Palavrinha curtinha só para direcionar. Nunca desistam da sua família. Amém. Nunca desistam dos seus filhos. É um ministério que Deus entregou nas nossas mãos. Pais, arrumem mais tempo para os seus filhos. Estejam presentes. Nenhum brinquedo, nenhum presente vai substituir a sua presença Amém. na vida dos seus filhos. Seja um homem digno, correto. Tenha hombridade para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua esposa, para cuidar da sua casa, para cuidar desse ministério que o Senhor entregou nas tuas mãos. Tá? Nunca desista. Essa é a palavra. Nunca desista da sua família nem dos seus filhos. Amém. Amém. Quero agradecer também a oportunidade e aconselhar, né, quem está me ouvindo, se casem, tenham filhos, congreguem em uma igreja mais próxima da Bíblia, não necessariamente próxima da sua casa. Tenha uma comunidade de fé. E para que seu casamento, para sua família seja abençoada, eu deixo um conselho que é o que eu levo para minha vida. Nunca espere do outro aquilo que só Cristo pode ser na sua vida. Conviva com os defeitos do seu cônjuge, convive com os defeitos dos seus filhos, mas ame-os acima de tudo e perceba que o perfeito, aquele que
tem toda a plenitude de Deus, que é Cristo Jesus, Ele é contigo e Ele caminha com a nossa família e tem prazer naqueles que entregam a sua família diante do seu altar. Amém. Amém. É isso, meus amigos. Coisa boa, hein, Tiagão? Maravilhoso. Obrigado, tá? Por ter ficado até o final com a gente aí. Você possa encaminhar esse vídeo para mais pessoas, para mais famílias e mais casamentos serem abençoados também, assim como você está sendo. Amém. Bom? Forte abraço, beijo grande. Valeu, Até a família. próxima. Abraços. Plugado Filmes, produtora de vídeo.